Posso fazer um bolo sem glúten e rechear no mesmo dia? Oi, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que sim, é possível fazermos um bolo sem glúten e rechearmos no mesmo dia. Para que você consiga rechear o bolo que você fez, a massa, que você fez no mesmo dia, é preciso que você siga alguns cuidados para evitar que depois que o seu bolo esteja montado, ele desmorone ou rache. Então são basicamente 3 cuidados que você deve observar. Cuidados na escolha da massa, do tipo de massa que você vai colocar no seu bolo, do tipo de recheio e também alguns cuidados na montagem, algumas observações que você deve ter durante a montagem desse bolo recheado. Quando eu estou falando de tipos de massas e tipos de recheios, eu me refiro à estrutura dessa massa. Por exemplo, se você está utilizando um bolo pão de ló, que é uma massa mais delicada, mais sequinha, com menos estrutura, você precisa utilizar um recheio que seja leve, mais cremosinho, porque senão, se você colocar um recheio muito pesado em cima de uma massa de pão de ló, que é bem delicada, você vai fazer com que seu bolo rache depois que ele está pronto, porque a massa ela não tem estrutura suficiente para suportar o peso, então ela vai rachar, vai ceder. Agora, se você for utilizar, por exemplo, um recheio de brigadeiro, você pode utilizar uma massa estruturada, uma massa amanteigada, que ela tem mais estrutura por conta, dessa gordura da manteiga. Então, ela vai conseguir suportar o peso do recheio do brigadeiro, das várias camadas de recheio que você vai colocar e não vai ceder. Então, sempre tenha em mente, quando você for escolher o seu bolo para fazer, observe qual tipo de massa é o mais indicado para aquele tipo de bolo. Por exemplo, se você quiser fazer um bolo brigadeiro, você precisa colocar uma massa um pouquinho mais estruturada para suportar o peso do brigadeiro, porque ele é um recheio mais pesado. Se você quiser fazer um bolo de coco com abacaxi, você já pode utilizar o bolo pão de ló, porque o creme de abacaxi, o creme de coco que você for utilizar, eles são mais leves, mais cremosinhos. Então, essa massa ela vai suportar o peso desse recheio, desde que você observe os cuidados na montagem. Então, onde que entram esses cuidados na montagem? Você precisa colocar as camadas do bolo na mesma espessura. Geralmente, a camada do bolo que eu utilizo é de 2,5 cm. Então, eu coloco 2,5 cm de bolo, mais o recheio, que não deve ser em uma camada muito alta. Então, eu preciso ter proporção. Se eu coloco 2,5 cm de massa, eu coloco 2 centímetros, 2,5 cm de recheio, para que não fique massa, recheio. Aí, independente se o recheio for leve, a massa, como é uma grande quantidade, a massa não vai suportar e vai rachar também. Então, você precisa observar a quantidade de recheio que você está adicionando ao seu bolo. Então, esse é um cuidado. Você precisa colocar a espessura da massa igual em todas as camadas. Porque se você coloca uma massa menor embaixo, mais fina, uma camada de recheio, aí uma massa um pouquinho mais alta, um recheio mais alto, outra massa que seja mais alta ainda, vai ter muito peso em cima e pouca estrutura embaixo. Então, o seu bolo pode rachar, pode desmoronar. Então, observe sempre a espessura da sua camada de bolo e também a espessura do recheio. Não exagere, tá? Também é um outro cuidado que você deve ter, o uso de caldas. Eu uso caldas nos meus bolos recheados, mas tem que utilizar em uma quantidade moderada. Não pode encharcar o bolo, porque senão, mesmo que ele tenha estrutura, mesmo que ele seja uma massa amanteigada, se você encharca essa massa, ela vai rachar, tudo bem? Então, você, de preferência, utilize um pincel com cerdas naturais para molhar a camada do bolo. 1, 2 camadas de passada de pincel no máximo, para não molhar muito. Se você utiliza bisnaga para molhar, você pode exagerar na quantidade, ou também colher de sopa, que tem gente que utiliza. Você pode colocar muita calda em determinado ponto da massa, e isso vai desestruturá-la e ela pode rachar. Então, observe a quantidade de caldas que você está adicionando à sua massa. Mas então, eu posso utilizar a massa que eu fiz hoje para rechear um bolo hoje? Pode sim. O que eu indico que você faça? Que você pegue essa massa, depois que estiver fria, embale muito bem com plástico filme, coloque dentro de um saquinho de congelamento se for necessário, embale bem para evitar a perda de umidade nessa massa e que ela resseque, tá? Então, se você não embala direitinho, ela vai ressecar e isso pode prejudicar o resultado final. Então, embale bem, passe bastante plástico filme e leve essa massa à geladeira por no mínimo 2 horas. Quando a gente coloca um produto sem glúten, uma massa de bolo, uma massa de pão na geladeira, depois de assado, o amido que está lá dentro, ele vai ficando firme.
Então, eu até falei sobre o envelhecimento dos produtos dos pães sem glúten, né? Aqui num vídeo anterior no canal, se você quiser dar uma olhadinha, ele tá por aí. O que acontece? Quando a gente coloca um pão ou um bolo sem glúten na geladeira, a gente faz com que o nosso processo de envelhecimento seja acelerado. Então, eu vou fazer com que a minha massa do bolo fique mais rígida. Só que dessa vez é proposital, porque eu preciso de uma massa mais rígida para poder trabalhar com mais facilidade e tranquilidade, sem medo de que ela quebre quando eu estiver montando o bolo. Então você vai embalar bem, levar para a geladeira por no mínimo 2 horas. Quando passou esse tempo, você já está com os seus recheios frios. Você vai então retirar essa massa da geladeira e montar o seu bolo. Eu monto o bolo e eu indico que você também faça isso dentro da forma que você assou, que é do mesmo diâmetro. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma folha de acetato na volta dessa forma, né? E vai começar a assentar camada de bolo, camada de recheio dentro dessa folha de acetato, né? Circundada pela folha de acetato. Se você não tiver, busque utilizar uma forma que seja mais alta, mais do mesmo diâmetro, uma forma de 10 centímetros, por exemplo, de altura, para você forrar com um saquinho de congelamento aberto. Isso vai facilitar para você retirar o bolo depois de montado dentro da sua forma e também para evitar que o recheio saia da massa, tá? Então você vai forrar essa forma mais alta com um saquinho de congelamento e vai montar o seu bolo dentro dessa forma. Depois que você fez isso, recheou o seu bolo, você vai embalar muito bem esse bolo e vai levar para a geladeira. Eu indico que você deixe lá na geladeira, curando, né? Curando esse bolo, que é para que a massa absorva os sabores do recheio, que eles colem, que eles interajam entre si, para que você tenha um resultado final mais saboroso. Então eu indico que você deixe 12 horas dentro da geladeira esse bolo recheado antes de finalizar. Finalizar é colocar a cobertura e a decoração, né? Então você vai deixar ele na geladeira e, por exemplo, se você fez o bolo hoje, recheou hoje, você vai deixar de hoje para amanhã e amanhã você vai retirar ele da geladeira e finalizar, né? Passar a cobertura e a decoração. Esse cuidado é importante você ter se você vai fazer um bolo um pouco mais alto, que vai precisar ser transportado. Agora, se for um bolo para sua família, que você vai compartilhar ali mesmo no dia, não há essa necessidade de você deixar ele por 12 horas na geladeira. Você pode montar, deixar umas 4 horinhas, que ele vai conseguir essa interação de sabores entre os recheios e a massa, e você vai conseguir um bom resultado final. Só que o indicado é mesmo deixar por 12 horas para que o seu potencial de sabor fique muito mais gostoso. Caso você vá transportar esse bolo e precise que ele fique bem firme, queira garantia de que ele não vá desmontar durante o transporte, você pode utilizar também aqueles palitos de churrasco. Você vai cortar na altura do seu bolo e vai colocar, né, dentro do seu bolo os 4 palitinhos, dependendo da espessura que for o seu bolo, para poder fixar mais o creme, o recheio, né, com as camadas do bolo e ter mais segurança de que ele não vai desmoronar. É importante também esse tempo na geladeira, essas 12 horas, para que esse bolo ganhe mais estrutura. Então a massa vai colar no recheio e eu não tenho ou diminuo as possibilidades de quando eu for transportar esse bolo acontecer isso, né? Da massa sair para um lado e o recheio para o outro. Então é importante deixar esse tempo na geladeira, mas se você quiser garantir mesmo, você pode colocar os palitinhos de churrasco no bolo, 4, geralmente num bolo de 18 centímetros de diâmetro, 20, você coloca 4 palitinhos, que vai dar mais suporte para o seu bolo. Aqui no canal eu já ensinei a montar vários bolos, eu vou deixar o link de alguns aqui abaixo na descrição do vídeo, e você vai lá para fixar mesmo essas informações, para você ver na prática como eu fiz a montagem desses bolos, para você aplicar na sua cozinha e nas suas preparações, e deixar os seus bolos de festas ainda mais lindos e saborosos. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que minhas dicas tenham te ajudado. Se você gostou, curta, compartilhe. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo!